Bom, amigos da Jovem Pan, nós vamos conversar agora com um brasileiro que está na Itália. A Itália, como todos sabem, foi um dos epicentros do coronavírus, da crise do coronavírus, a pandemia que vem devastando aí o mundo e causando grande preocupação até hoje. Na Itália não é diferente, mas o futebol já voltou e o Bruno, que é meio-campo do Catania, vai conversar com a gente um pouquinho. Ele já está lá há muito tempo, vamos falar sobre isso, sobre muita coisa. Bruno, obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan, obrigado pela sua atenção. Como você tá, cara? Como tá a Itália agora também? E queria agradecer, então, a sua entrevista. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade e pelo contato de vocês, de estar falando um pouco desse momento aí, meio não, né? Esse momento histórico aí que o mundo está vivendo e principalmente que a Itália viveu também nesse período que passou agora. Mas assim, cara, graças a Deus as coisas aqui estão melhorando. Como você citou aí também, o futebol a gente já conseguiu voltar. Claro, ainda com os estádios fechados, com os devidos cuidados. A gente, por exemplo, quando voltamos a treinar, tinha um protocolo que o governo italiano tinha fornecido para os clubes, que era realmente uma coisa muito, muito rígida, que a gente tinha que fazer, por exemplo, esse exame aí do coronavírus aí a cada 3 dias, entendeu? Então, assim, foi uma rotina meio particular, mas graças a Deus, devagarinho, aí as coisas estão voltando. E você acabou de falar sobre essa rigorosidade na questão dos exames, né? Você joga no Catania. O Catania, para quem não sabe, é um time que está na 3ª divisão do campeonato italiano, na Série C, e ainda assim foi muito rigoroso. Teve uma estrutura para ser feito esses testes, né? Foi estabelecida uma estrutura para os jogadores, comissão técnica, quem trabalha com o clube. É impressionante ver que um clube, mesmo na 3ª divisão, tem uma estrutura muito grande. Você sentiu tranquilidade quando eles falaram, não, a gente vai dar todos os testes, tudo vai ser feito? Como você se sentiu? Sentiu tranquilo ou falou, pô, será que vamos estar seguro mesmo? Como é que foi? Não, a gente se sentiu tranquilo porque, por exemplo, como a classificação foi congelada quando terminou o campeonato, né, lá em março, se eu não me engano, dia 8 de março, que foi congelada. Aí depois daquilo, passou todo esse tempo discutindo como que ia voltar, como que não ia. Depois a Série A voltou, a Série B também voltou, e aí teve esse protocolo para a Série C, só que era assim que funcionava. Praticamente subia as 3 primeiras de cada grupo, e as outras 9 posição faria esse playoff para subir mais uma para a Série B, entendeu? Então teve até alguns times que tinham possibilidade de disputar, e justamente por arcar talvez por esse custo, porque realmente teve um custo grande com esse protocolo, entendeu? Alguns times até escolheram não participar desse playoff justamente por não poder fazer e seguir justamente como deveria ser feito esse protocolo, entendeu? Então, assim, a gente se sentia muito tranquilo, porque tinha todas as precauções possíveis. E o campeonato terminou de uma forma muito diferente, né? Até pelo que a gente ouvia falar, parecia uma Copa do Mundo, meio mata-mata, né? Foi muito diferente mesmo, foi uma coisa que vocês sentiram também o impacto dentro de campo, porque uma coisa é você trabalhar pensando num campeonato de pontos corridos, outra coisa é você pensar no mata-mata, que tudo pode acontecer. Foi mesmo muito diferente? Vocês sentiram o impacto também dentro de campo? Sim, foi muito diferente, eu acho, principalmente pelo fato da gente ter ficado parado 3 meses, porque geralmente durante a nossa vida normal a gente nunca fica, né, todo esse tempo parado, e dessa vez aconteceu de ficar assim. E o problema maior foi que quando a gente voltou, a gente teve o primeiro jogo depois de 15 dias, ou seja, teve 2 semanas para fazer alguma coisa na parte física, alguma coisa assim, um geralzão, e já ter esse mata-mata igual você falou, entendeu? Então, assim, foi muito difícil por causa disso. Eu acho que fisicamente falando era uma coisa meio estranha. E aí a gente ganhou o primeiro turno e depois acabamos empatando o segundo turno, só que aí com o empate passava o outro time e a gente acabou sendo desclassificado aí dessa luta aí para subir para a Série B. Mas faz parte, era uma situação totalmente atípica. O Catania a gente conhece, sabe da história do time do Catania, que sempre figurou nas primeiras divisões. Hoje vive um outro momento, mas esse é um outro papo. Sobre a questão financeira, você falou que teve um grande custo, né? Muitas equipes
às vezes vão sentir isso não agora, mas nas próximas temporadas, né? Porque a Itália já viveu, alguns times viveram momentos críticos financeiros. Você inclusive jogou em um em reconstrução que foi a Parma, mas você acha que esses times, principalmente das divisões inferiores, vão sentir muito mais esse impacto financeiro por conta da crise do coronavírus nas próximas temporadas? Sim, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que o principal problema desse vírus aí no futebol é justamente isso. Porque aqui na Itália funciona assim. A Série A, beleza, tem Sky, tem as coisas da TV, entra dinheiro de ambas as partes, né? Só que a Série B e a Série C não tem um direito de TV muito grande e tal, então depende muito do capital dos presidentes, entendeu? Então eu acredito que aí nos próximos anos o futebol italiano irá sim sofrer um pouco com isso, porque de consequência os presidentes dos clubes têm as empresas dele, as coisas deles, e com todo esse problema, com certeza também lá não entrou dinheiro como era normal, e com isso também eu acredito que vai ter sim um impacto muito grande, principalmente na B e na C. Na A não acredito muito, porque tem outros interesses, outras coisas envolvidas, mas sim, na B e na C vai ter um impacto muito grande sim. Eu queria que você falasse sobre você durante essa pandemia. A gente já falou sobre os clubes, sobre tudo, sobre essa parte do futebol, protocolos de volta, mas e você, o Bruno, como cidadão italiano também, como é que você viveu essa pandemia? Como é que você vê ainda o Brasil agora vivendo essa pandemia? O pico é o segundo país com o maior número de infectados, com o maior número de mortos. Como é que você vê isso tudo? Você está de férias, a saudade da família você sente no Brasil, mas não dá para voltar agora para visitar, por exemplo. Então, não, eu e minha esposa, a minha esposa também é brasileira e já está aqui comigo já desde 2011. E claro, igual você falou, a saudade dá, cara, e a gente não vê a hora de chegar junho para poder ver os familiares, para ver os amigos também. Só que realmente nesse momento agora a gente preferiu ficar por aqui, curtir o verão por aqui, mesmo que também aqui também de uma forma meio restrita assim, né? Mas a gente preferiu ficar aqui justamente por esses problemas aí. A gente estamos vivendo assim muito tranquilo, cara, muito tranquilo mesmo. Eu até brinco com a minha esposa assim que eles liberaram tudo aí, mas eu tô vivendo ainda como se eu estivesse na quarentena, que realmente ver o que aconteceu aqui deu uma assustada e eu ainda não me sinto ainda muito tranquilo em ir para os lugares onde tem pessoas, por exemplo, ir para restaurante, jantar, nessas coisas assim, eu prefiro mais ficar em casa mesmo e sair o menos possível, até tudo isso passar realmente todo o perigo. Bruno, para já finalizar e agradecer demais a sua atenção com a reportagem da Jovem Pan, queria que você falasse do futuro, o que você acha que vai ser do futebol europeu, brasileiro também, que você certamente acompanha, busca saber informações sobre como é que tá por aqui, pós-pandemia. O que vai ser do futebol em geral pós-pandemia? Os clubes, os jogadores, os torcedores, eles vão entender algumas necessidades que estão sendo impostas nesse momento. Vai ser tomado um cuidado maior em procedimentos de saúde? Como é que você vê depois da pandemia? Bom, eu acredito, cara, que essa foi mais uma das crises que já aconteceram no mundo, né, até hoje. Eu acredito, assim, que agora a gente está meio assustado e tal, mas com certeza aí quando se Deus quiser sair essa abençoada vacina aí, as coisas irão voltar praticamente ao normal. Claro que agora eu acho que o impacto maior vai ser agora no próximo período, entendeu? Até a nível também econômico, assim, eu acho que o mundo inteiro, não só o futebol, mas o mundo inteiro aprendeu muito com isso, entendeu? A dar valores em certas coisas que a gente, talvez, há 4 meses atrás, aí, se a gente parar para pensar em janeiro, a gente fazia muita coisa aí que talvez não agregava nada pra gente, e pra gente aquilo lá era impossível. Então, eu acho que isso aí foi mais uma lição mesmo, e eu acredito que vai ser uma lição nesse sentido, assim. Fechado então, Bruno Vicente, meio-campo do Catania, muito obrigado pela sua atenção com a reportagem da Jovem Pan. Esse foi o Bruno, jogador do Catania, falando aqui com a Jovem Pan.